Oi, gente, sejam bem-vindos. Boa tarde. Oi, Ilen. Tudo bem? Oi, amiga. Oi, Thiago. Também tô com saudade. Vamos se ver essa semana. Oi, Ninha, bem-vinda. Oi, Suzy. Boa tarde. Tamires. Sejam todos bem-vindos. Nath Festas. Sonho meu. Hoje vamos falar das 5 características da decoradora insegura. Oi, Li, tudo bem? Oi, Amanda, bem-vinda, quanto tempo? Oi, Maria, bem-vinda. Oi, Wellington. O Wellington falou que ia aparecer e apareceu mesmo. Adrimone. Tá travando, gente? Deixa eu ver quem falou que tá travando aqui. Oi, Flaviana, Aline, boa tarde. Oi, Sandra, oi, Gil, sejam todos bem-vindos. Oi, Vânia. Quem aí se acha insegura? Quem aí se acha uma decoradora insegura? Oi, Cássia, tudo bem? Tá tranquilo então. Tudo jóia, beleza. Não tá travando, então tá. Então deve ter sido só pra alguém. Oi, Viviana. Vamos lá, vamos contando aí. Quero a live interativa, vai ser um bate-papo. Listei aqui 5 características da decoradora insegura. Festas Bem Me Quer falou que precisa melhorar. Deixa eu ver. Falou que não é decoradora, mas é insegura, está insegura para começar. Oi, Monteiro, bem-vindo. A Tamires falou que não se intitula decoradora ainda. Obrigada, Suzeli. A Thay falou que é péssima com precificação. A Tony falou que não é decoradora, mas já fez o projeto da festa, se inspirando em mim, que legal. Deixa eu ver aqui. A Maju falou que acha que não sou, mas vamos ver as características para ver se me encaixo. Melhorar sempre é a meta. A Adrimone falou que agora se assumiu decoradora. Muito bem, bem-vinda. O Wellington falou que se sente inseguro, que deve ser por ser iniciante. Sim, no início a gente fica mais inseguro mesmo. A Cássia falou que já foi insegura, que não é mais. A Cássia já está há bastante tempo aí no mercado, né? Já tem bastante experiência. Então, Cássia, fica por aqui para você ir dividindo também a sua experiência aí com a gente nos comentários, tá? Ali, a Sandra falou que ela é tão insegura que um dia antes da festa ela nem dorme direito. A Damásia falou que que é aluna do último curso de balões, que ainda se sente insegura para começar. Dani Fábio, cada dia mais top. Obrigada, Noelle. Hoje não mais. Estou insegura para produzir meus painéis, mas vou aprender tudo com a Dani. Isso aí. A Cássia falou que já faz 10 anos que está no mercado. A Viviane falou que hoje mesmo eu estou, porque eu só trabalho com sublimação e peguei uma festa Poppet e não tenho nada. Aí fico vendo algumas coisas suas. E você tá precisando criar alguma coisa, pelo que eu entendi, e você tá insegura pelo tema que você precisa fazer. Joia. Problema de precificação. A Merê falou que tá começando agora. Tenho que aprender a colocar preço. Olá, da Argentina. Então, vamos lá, gente.
Suzeli falou assim que tem dificuldade em colocar preço, mas não pode trabalhar de graça, criando coragem para começar. Então, pessoal, as coisas que eu listei aqui, assim como na live passada, é tudo com base nas coisas que eu vivi, são inseguranças também que eu passei, né, no meu trabalho, são com base na minha experiência, na minha vida. Então, o que eu compartilho com vocês aqui é a minha vivência no mercado de festas. Então, a minha ideia com essas lives é passar para vocês o que eu vivi, e como eu contornei isso, como eu tenho contornado. Porque a insegurança nada mais é do que o nosso medo. E algumas coisas a gente precisa estar sempre trabalhando, né? Tem coisas que estão sempre aí nos rondando, né? Então a gente tem que estar sempre atento e ver quais são as nossas fraquezas para a gente poder também trabalhar em cima disso, né? Então, as coisas que eu trouxe para vocês são também dificuldades que eu tive lá, às vezes algumas no começo, algumas por toda aí a minha trajetória de decoradora, e que a gente vai conversar hoje sobre isso, né? Então, a primeira aqui que eu trouxe, né, que é uma característica que eu acredito que é a mais forte, que até algumas pessoas já falaram aqui nos comentários, né, é a questão de ter medo de cobrar, né? Então, muito medo de cobrar, né? E esse medo de cobrar, ele está ali naquela insegurança que a gente tem de passar o valor que a gente gostaria, né? Que a gente até acredita que a gente mereça ali pelo nosso trabalho. Então, muitas vezes a gente é tão apaixonada ali pelo nosso trabalho, a gente tem tanta vontade de fazer as festas, de atender todos os clientes que chegam até nós, né? E quando a gente vai passar um orçamento, né? Muitas vezes a gente não tem um orçamento padronizado, isso também é um erro, né? Então, um erro que eu cometia lá no começo, não ter um orçamento padronizado. Então, às vezes cada cliente que entrava em contato comigo, eu ia fazer um orçamento conforme o que ele queria. Então, eu ficava naquela, eu vou passar esse valor, mas parece que tá muito caro, ele não vai fechar, então eu vou tirar um pouquinho, porque assim, pelo menos, a pessoa talvez tenha mais chance dela fechar. E às vezes isso era uma crença minha, né? Às vezes eu passava o orçamento, tirava, né? Às vezes um pouquinho do meu lucro, achando que a pessoa não iria fechar no valor que eu acreditava ser o que eu gostaria ou o que era o ideal, por medo daquela pessoa achar caro. E a pessoa, às vezes, não ia nem falar nada, às vezes a pessoa ia fechar, né, no preço correto, e eu mesma colocava o meu valor para baixo. Então, isso era uma insegurança que eu tinha. Por que às vezes a gente tem isso? Às vezes é por própria autoestima da gente. Então, às vezes a gente tem a nossa autoestima baixa, né? Às vezes a gente mesmo não valoriza. Então, eu vejo muitas alunas que aprendem a precificar o trabalho, né? Aprendem a fazer os cálculos corretos de como a gente deve precificar o nosso trabalho. Quando faz o cálculo correto e vê quanto deveria cobrar pelo trabalho, fala assim, nossa, mas eu nunca vou conseguir vender a minha decoração por esse preço, né? E todo mundo fala, eu não sei precificar, eu não sei quanto cobrar. E quando aprende a fazer o cálculo, ela não tem coragem de cobrar o que seria o correto pelo valor da decoração dela, né? Então, essa insegurança a gente precisa trabalhar dentro da gente, a gente precisa acreditar no nosso valor, a gente precisa ter essa autoestima. E eu vejo que comigo, o que acontecia comigo, esse medo que eu tinha, né? Comigo, o que acontecia? Quando eu comecei a trabalhar com decoração de festas, eu comecei por uma oportunidade de negócio, né? Então, eu já contei essa história várias vezes, né? Eu trabalhava com artesanato em MDF, então de início eu ia comprar algumas mobílias para alugar. Então, o meu marido tinha o trabalho dele, eu trabalhava em casa com artesanato em MDF, e eu falei, vou comprar algumas bandejas, naquela época era aqueles kits provençais, falei, vou ter em casa para alugar para mãe que quer alugar, né, para fazer a festa do filho. E vou comprar uns joguinhos de mesa e era assim, uma ideia de ter uma renda extra ali para eu, né, já estava em casa mesmo, essa era a ideia. Então, a minha ideia era trabalhar com alocação ali de alguns kits. E quando eu divulguei isso, as pessoas falaram assim, Dani, por que você não começa a decorar? E eu falei assim, não, imagina, nem sei decorar e tal.
E eu e o Fábio, a gente tinha muito desejo de ter um negócio próprio, né? E daí, de repente, acendeu a luzinha e falou assim, Dani, de repente esse é um negócio pra gente ter, pra gente poder trabalhar junto. Então, quando eu entrei na decoração, foi com a intenção de ter um negócio próprio. Primeiro começou ali como uma renda extra, né? E daí virou a ideia de termos um negócio próprio onde a gente pudesse trabalhar junto. Então eu falo assim que eu nunca fui aquela pessoa apaixonada, aquela mãe louca por decoração e que fez a festa do filho e se apaixonou. Não, eu entrei mesmo para ganhar dinheiro para ser o meu negócio. E por que eu tô falando isso? Porque eu nunca fui aquela mãe que contratou uma decoradora ou que gastou em festa. Eu sempre fui a mãe que fazia as festas dos meus filhos em casa, coisa muito simples. Eu mesma inflava os balões ali na boca, colocava alguma coisa na parede. Então, eu nunca fui a pessoa que que investiu muito dinheiro em decoração de festas. Então, quando eu precisava passar um orçamento para minha cliente, eu achava que a minha cliente também, assim como eu, não ia querer gastar um dinheiro em decoração de festa. Então, eu tinha esse preconceito na minha cabeça. Então, quando eu me dei conta disso, eu tive que trabalhar isso na minha cabeça e me ligar, falar assim, ok, eu não estou passando esse orçamento para mim. A pessoa que está me contratando, ela é outra pessoa, ela não é a Dani Carla. Ela é uma pessoa que ela quer gastar com festa, né? Ela quer investir em festa, ela quer ter uma decoração bonita. Para mim, talvez não era prioridade, né? Na época que eu tinha os meus filhos pequenos, investir em decoração. Mas talvez para aquela mãezinha, ela tenha disponibilidade, ela tem o dinheiro para fazer e ela quer fazer isso. Então, eu tive que trabalhar isso dentro de mim para que eu conseguisse desenvolver essa segurança de passar os meus orçamentos. Então, se você tem essa insegurança de cobrar, talvez você tenha que descobrir o que é que está te atrapalhando. O que é essa tua insegurança? É a tua autoestima? Você acha que o teu trabalho realmente não vale? Ou você também tem isso, você acha que você não pagaria isso pela festa e daí você acha que o outro também não pagaria. Então, tentar trabalhar essa insegurança, tentar descobrir qual é a raiz dessa insegurança, porque quando a gente entende, né, a raiz da segurança, a gente vai conseguir lidar melhor com isso. Então, depois que eu comecei a entender assim, poxa, eu talvez naquela época que eu não investiria, não pude investir em decoração, né, quando eu tinha meus filhos pequenininhos, talvez eu não pude ou não era a minha prioridade, mas para essa mãezinha que tá me procurando, tá me pedindo orçamento, para ela talvez ela pode, né? Ela com certeza ela pode. Então eu tive que trabalhar, amadurecer isso dentro de mim e entender que eu não precisava ter medo de cobrar, que as minhas decorações valiam o que eu pedia, o que eu poderia pedir, né? Então eu tive que amadurecer isso e eu comecei a me tornar mais confiante, né, com isso. Deixa eu ler aqui os comentários de vocês. A Dani falou que tá parecendo que tá contando a minha história. A Suzeli falou, verdade, eu estou em um ponto de não passar o preço se não for justo. É verdade, eu estou com uma decoração para passar o orçamento para cliente, estou com medo de cobrar. Ali, vários comentários, então, de pessoas que têm medo também. Então, comigo foi com relação a isso, então eu tive que trabalhar essa crença que eu tinha dentro de mim, né? A Moura falou assim, estou iniciando e sempre faço todas as decorações da família, estou iniciando e minha dificuldade é sobre valores. Moura, então você tem que aprender, né, fazer um curso, uma aula de precificação para você aprender todos os valores que estão ali envolvidos numa decoração, né, descobrir o valor que tem a decoração ali que você vai entregar e você realmente acreditar que aquilo ali vale e passar a cobrar por aquilo ali, tá? Isso, a Cássia falou, quando você passa a segurança para o seu cliente em questão de valor, ele fecha, exatamente. Aqui o povo acha caro, já vamos falar sobre isso também. Raposinha Festeira falou, não tenho mais medo de cobrar, afinal, se eu não valorizar meu trabalho, ninguém vai. Se realmente gostarem do meu trabalho, eles vão contratar. A Tati falou que tinha medo, mas aprendeu fazendo um curso e descobriu o valor do seu trabalho. No curso de painéis tem aula de precificação? Tem aula de precificação. A Carla falou que tinha medo de cobrar porque ela não sabia precificar e acabava tomando prejuízo. Isso, temos que aprender a precificar.
Aquele cliente que acha caro não é o seu cliente. Então, gente, uma das primeiras inseguranças que eu tinha era com isso, com a questão de cobrar, né? E era relacionado a isso, a baixa estima, essa crença, às vezes, que eu tinha de que talvez porque não era uma prioridade para mim, talvez para outra pessoa também não seria e ela não enxergaria o valor ali do meu trabalho. Mas para as pessoas que contratam uma decoração, aquilo ali é um sonho para ela, é uma prioridade para ela. Então a gente tem que entender que as pessoas têm prioridades diferentes, né? Às vezes aquela pessoa que te procura e que acha caro o teu trabalho, talvez a decoração também não é uma prioridade para ela. Às vezes ela vai gastar mais no chopp que ela vai servir lá na festa ou na comida que ela vai servir na festa do que na própria decoração, porque as pessoas têm prioridades diferentes. Eu acredito muito nisso, né? Deixa eu ver aqui. Infelizmente, até as nossas parceiras de decoração não colocam um preço justo, por isso a gente fica meio receosa de colocar um valor justo. Yara, nesse caso a gente tem que buscar formas de diferenciar o nosso trabalho a um ponto, né? Diferenciar bastante o nosso trabalho num ponto que as pessoas não tenham comparação ali entre um trabalho e outro, que elas não consigam levar o preço como uma justificativa de não te contratar, tá? Falaremos sobre isso também. Então, assim, nessa questão da precificação, uma outra insegurança, né? Às vezes a questão do posicionamento ali. Sempre quando, com relação a cobrar também, uma outra coisa. Sempre quando eu atendia o meu cliente, nos primeiros contatos, eu sempre deixei super claro. Olha, pra gente fechar a festa é 30% de entrada, o restante até 15, 10 dias antes da festa. Então, isso sempre foi falado desde o primeiro atendimento ou desde o primeiro orçamento. Pouquíssimas vezes tive problema com relação a isso, de ter que cobrar ou de ter algum desentendimento com relação a isso. Porque a comunicação, né, você comunicar isso, evita esse tipo de situação. Então, é muito simples, se a gente se comunica bem, se a gente tem segurança para passar isso para o cliente de uma forma muito clara, é a sua forma de trabalho, é a sua empresa, são suas regras, né? A gente trabalha com festa é supérfluo. No nosso mercado de festas, a maioria das pessoas trabalham dessa forma, entrada e o restante adiantado, né? Se você deixar para receber depois, há uma grande chance de você levar aí um enrosco, né? Então, assim, às vezes eu vejo muito relatos de alunas, né? Chegou no dia da festa, não acertou, pediu para deixar para pagar depois. Então, assim, tá chegando o dia do pagamento vencer, não custa nada, você liga, né? Olha, fulana, né? O restante do pagamento é hoje. É só a gente ser educada. Isso não precisa ter insegurança quanto a isso. Tô lendo aqui os comentários de vocês. Então, gente, com relação a cobrar, né? O que eu tinha pra falar era isso. Era essas as questões de insegurança. Vamos para a próxima características da decoradora insegura, tá? Quem adivinha aí qual é a próxima? Alguém chuta? Qual será? Vamos ver se vocês acertam a próxima. Quero ver se vocês têm palpite. O que vocês passam aí por insegurança? Vamos ver. Justificar o valor. Eu deixo perceber o restante do dinheiro no dia da montagem. Medo de inovar. Insegurança para sugerir temas novos em relação ao investimento.
paleta de cores, criação do projeto, precificação, apresentação da decoração, nem imagino, escolher o produto certo, precificação. Então, uma outra que eu selecionei que ninguém falou ainda, tá? Essas que vocês falaram, tem algumas aí que a gente vai até falar. A segunda que eu listei aqui, que eu acredito que também seja uma característica de insegurança, é aceitar fazer cópias. Quando a gente querer copiar, isso ali, aí o Di colocou, querer copiar. Então, na verdade, às vezes a decoradora nem quer copiar, né? Mas tem muito aquela coisa, o que faço com a cliente que pede para eu fazer cópia, né? Que me pede cópia. Então, às vezes a decoradora ela nem quer, ela tem aquela vontade de criar algo, de fazer algo dela ou de trazer as ideias dela, mas a cliente vem com aquela coisa toda pronta, vem com uma ideia ali que ela já salvou, ou várias ideias e quer que ela faça cópia. E ela não consegue ter segurança para se posicionar e dizer que não vai copiar ou que vai fazer do jeito dela, né? E isso é muito... aí o Di falou verdade, isso é muito chato, é bem chato, né? Então tem muitos casos em que a decoradora ela quer fazer algo diferente, mas ela tem aquela insegurança, e por que acontece essa insegurança? Assim, eu vejo que talvez, né? Eu acredito que seja porque a própria decoradora ela não tem confiança no processo criativo dela, né? De que ela vá conseguir fazer algo que vai atender a expectativa daquela mãe. Então, assim, talvez ela não tenha um estilo de decoração muito definido, né? Algo muito... tem uma palavra que eu quero falar, assim, constante, que ela possa ter segurança de falar para aquela cliente, não, eu vou pegar esse tema e eu vou fazer no meu estilo de decorar, né? Por quê? Porque muitas vezes ela tá ali sempre fazendo o que as clientes trazem, então o trabalho dela oscila muito. Então ela não tem essa segurança de que ela vai conseguir criar algo que vai atender a expectativa daquela cliente, então ela prefere realmente pegar as ideias que a mãe trouxe e, tipo, se ficar ruim, foi ideia da mãe, né? Então isso, de certa forma, é uma insegurança que a decoradora tem, né? Então, assim, às vezes você acha que você não vai conseguir fazer algo melhor. E eu lembro que uma vez eu tive uma cliente e ela me procurou e ela trouxe algumas referências e ela me procurou e ela falou assim, porque eu gosto muito do seu trabalho, já te acompanho bastante tempo e tal, e eu quero fazer um determinado tema. E ela me mostrou algumas referências, assim, e as referências que ela trouxe eram referências de coisas já, tipo, muito ultrapassadas, assim, painéis que eu já nem utilizava mais, né? E daí ela falou assim, você acha que você consegue fazer alguma coisa mais ou menos assim? E eu falei pra ela assim, não, eu consigo fazer algo muito melhor. E daí ela me olhou assim, meio assustada, mas por que eu falei isso, né? Eu não quis ser arrogante, mas é porque eu tinha muita certeza de que eu conseguiria fazer algo mais, muito mais moderno para ela do que aquilo que ela estava me apresentando e que era algo, tipo, super comum no Google. Eu ia trazer algo que era inovação, que ela não teria visto ainda, sabe? E realmente eu fiz algo bem diferente para ela e super, super novo e super lindo, enfim. Mas por que eu consegui fazer isso para ela? Porque eu tinha certeza ali do meu processo criativo e do estilo que eu tinha de decorar. Eu sabia que ela estava vindo até mim porque ela confiava no meu trabalho, porque ela sabia o tipo de festa que eu entregava. Então, quando a gente consegue desenvolver um processo criativo, quando a gente consegue fortalecer o nosso estilo, a nossa identidade, a gente começa também a ter segurança para a gente se posicionar quanto a isso, né? De quando o cliente vem com esse tipo de proposta indecente, digamos assim, de a gente se posicionar, falar, olha, essa ideia que você trouxe é muito bonita, mas eu não trabalho com esse tipo de painel, ou esse tipo de painel já não tenho mais, eu já não tenho mais no meu acervo, hoje eu já trabalho com outro tipo de painel que é mais moderno, você pode mostrar foto, né? Então, você ter segurança para você se comunicar.
Porque muitas vezes eu vejo alunas ou decoradoras mesmo falando assim, porque a pessoa fala que ela quer tal coisa, mas na verdade não é. Às vezes ela fala porque é o que ela vê, né? Se a gente tiver a habilidade, a segurança para conversar, nós somos os profissionais. Se ela estiver vindo até você porque ela gosta do seu trabalho, ela vai confiar em você, né? Deixa eu ver os comentários aqui. A Kalinka falou, te mandei um direct essa semana sobre isso, perdi a cliente, mas mantive meu posicionamento. A Roberta falou que ela não faz, que ela pergunta qual detalhe, cor ou até mesmo móvel que ela gostou. Acontece bastante, o povo sempre manda festa e diz, eu quero assim. Captar o real desejo do cliente. A Roberta falou, explica o que é um trabalho de outro profissional e que não seria ético fazer a cópia. Muito bem. Tem a zona de conforto também do decorador. Tá. Toda hora isso acontece, quando elas vêm dizendo eu quero assim. A Maju falou, já recebi uma foto referência sua, Dani. Nesse caso, então, tô me encaixando na decoradora insegura. Que responsabilidade. Já perdi uma festa por uma resposta assim. Muito bom. Se inspirar sim, cópia nunca. Então, gente, então às vezes a gente tem esse medo, né, de dizer não e de perder o cliente, né? Mas esse tipo, às vezes, de cliente que vem e que impõe, às vezes, né? Então, muitas vezes a gente consegue contornar a situação. Vamos falar então, né? Eu vi que algumas pessoas falaram ali que perdeu o cliente e tudo mais. Então, muitas vezes a gente consegue contornar a situação, né? Explicando, conversando, porque às vezes a cliente ela vem com tanta informação também, com tanta pesquisa que ela fez, e às vezes nem ela sabe o que ela tá gostando ali, às vezes ela gostou da atmosfera, das cores, né? Às vezes você consegue trazer aquilo lá pro teu trabalho também, ou às vezes ela gostou, sei lá, da cor do balão, ou às vezes ela gostou do móvel que tá ali, então cabe a gente às vezes tentar descobrir o que ela gostou ali e que a gente possa trazer pro nosso trabalho, né? Então tem isso, a gente tentar na conversa, claro que não é assim, não faço, pronto, vai procurar quem faz. Não é isso, a gente tem que ser gentil, a gente tem que tentar negociar, a gente quer vender, né? Quando a gente fala assim, não vou fazer, vou me posicionar. Não é isso que a gente está querendo dizer de você abrir mão do cliente e mandar ele para outra pessoa. Não, você ter segurança para você conversar com o seu cliente e explicar a sua forma de trabalho e tentar fazer com que ele entenda e tentar trazer ele para você. Mas quando é uma pessoa que impõe, que fala, não, eu quero assim, eu quero assado, aí cabe a você decidir se para você é melhor, né, você ceder pelo dinheiro, ou se é melhor você se posicionar e falar, não, querida, não faço dessa forma. Então, eu tenho meus grupos de alunas, né, que a gente tem um contato próximo ali no WhatsApp e tudo mais, e eu tenho muito relato delas, assim. Então, às vezes, final de semana, elas mandam fotos no grupo. Ai, gente, mais uma festa aqui que eu fiz por dinheiro, não vou nem postar porque tá horrível, a cliente deu o maior trabalho. Então, assim, a gente vê que a decoradora, ela fica frustrada, que ela trabalha sem amor naquilo ali, né? Então, ela faz uma festa ali pelo dinheiro, mas que não é algo ali que vai pro portfólio ou que vai dar aquele prazer ou que vai se transformar em novas festas que ela quer, né? Eu digo assim, que vai se transformar num portfólio que vai trazer clientes do jeito que ela quer, né? Clientes que ela quer atender. Não, vai ser só uma festa que ela tá fazendo ali por dinheiro, né? Então, às vezes esse medo que a gente tem de dizer, a gente tem que avaliar ali até que ponto que é viável. Se esse cliente realmente é um cliente que é nosso, ou se é um cliente que não é o nosso perfil. Então, eu já atendi clientes, por exemplo, que chegaram até mim e falaram assim, olha, eu quero uma decoração como essa. Né? Me mandaram foto de um painel redondo com sublimação. Aí eu conversei com a pessoa, falei, olha, eu não trabalho com esse tipo de painel, meus painéis são painéis como esse que você tá vendo aqui no meu trabalho, são painéis pintados, a gente, né, personaliza de forma exclusiva e tal. A pessoa falou assim, não, eu não quero assim, muito obrigada. Não falou mais comigo, foi embora, tudo bem.
Teve uma outra cliente que eu estava atendendo e que eu já era minha cliente, eu estava fazendo um projeto para ela. Já tinha passado um projeto, ela não tinha aprovado, tinha passado outro. E ela começou a me mandar um monte de ideia, de referências, de coisas, me mandando painel, aqueles painéis de muro inglês, sabe? De folha, assim, muro inglês é aqueles painéis que a gente grampeia folha natural e tal. E daí eu falei pra ela assim, que eu vi que, tipo, que ela não tava entendendo ali a minha proposta, né? E ela já era cliente minha. Aí eu expliquei pra ela, falei, olha, esse tipo de painel eu não trabalho, né? Eu trabalho só com os painéis pintados. Se você quer esse tipo de material, tem o fulano aqui na cidade que ele faz. Você pode procurar com ele, não tem problema nenhum, né? Inclusive passei o contato. Por quê? Porque eu tenho muita segurança do trabalho que eu quero entregar. Então, assim, eu me posicionei dessa forma. E ela até coloquei nos stories essa história hoje. E ela falou assim, não, Dani, então deixa. Então eu quero que você vamos chegar num outro acordo. E nós chegamos num outro acordo e eu fiz a festa dela. Ela ficou comigo. Porque ela conhecia o meu trabalho, mas ela estava ali ansiosa, perdida e cheia de ideias e outras pessoas mandando ideia para ela. Então, assim, foi de certa forma também o meu posicionamento. Então, há casos e casos. Há aquela pessoa que você vai converter e há aquela pessoa que não é o que eu falo que não é o seu cliente. Então, é aí que entra a tua segurança, né? A tua segurança vai fazer com que você conquiste o que é o seu cliente. A tua insegurança vai fazer com que você perca o seu cliente e que perca o que não é seu cliente também. Dani, painel cenográfico vai permanecer em 2022? Rafa, vai e com mais força ainda. Falaremos, a pergunta da Rafa, vem pra semana pro evento Painel dos Sonhos, que vai acontecer dia 7, 8 e 9. Se você não se inscreveu, o link tá lá na minha bio, que vamos falar tudo sobre painéis, tá? E quando tem cliente que quer aquele tema, mas a gente vê que não é vendável, o que eu falo? Yara, não sei se eu entendi, né, a tua pergunta, mas tipo, é um tema que você não vai conseguir vender mais, você não vai conseguir aproveitar mais, é isso? Tudo que você vai trazer que é algo muito personalizado, que é muito exclusivo, a pessoa tem que arcar com todos os custos, né? Então, por exemplo, assim, quando eu trabalhava com painel sublimado, quando eu fazia um painel sublimado para a minha decoração, o cliente, no orçamento, ele pagava todo o preço do sublimado, porque o sublimado era um material que eu não utilizava mais, porque eu usava uma única vez e eu não conseguia reaproveitar mais. E depois que eu comecei a trabalhar com os painéis criativos, eu tenho um reaproveitamento muito maior, porque o meu painel é só pinto, então eu consigo ter uma lucratividade maior com um custo muito baixo, né, para reaproveitar o mesmo painel e decorando ele de forma diferente. Com relação aos projetos, são cobrados como é? NR Balões. Eu não cobro os meus projetos, ele já entra ali no meu custo da festa, né? Porque eu o projeto, para mim, ele faz parte ali do meu processo criativo, do meu desenvolvimento do processo criativo. Então, ele já tá embutido nos meus custos, tá? Dani, você acha que perdemos clientes se não atendermos as clientes colocando uma atendente? Tati, não. Às vezes a tua atendente vai ter mais habilidade para atender do que você. Por exemplo, eu sempre tive muita dificuldade com atendimento. Eu sempre amei no meu trabalho criar,
produzir, montar, né? A parte do atendimento, da venda, sempre foi a coisa mais difícil para eu fazer. Se eu pudesse delegar para alguém, eu delegaria. Então, se você tiver alguém que você pode delegar e que você saiba que você vai treinar e vai fazer bem, não tem por que ter medo, né? Então tá, vamos lá. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu queria falar aqui sobre isso. Bora pra próxima. Eu esqueci o zona de conforto. Não, esse aí é depois. O Fábio tá aqui falando que eu esqueci do negócio, mas eu não esqueci não, tá? É depois que eu vou falar. A Rafa falou que entrega o projeto como um bônus. Então, a terceira característica da decoradora insegura, e isso eu vejo muito, principalmente no meu grupo de alunas, e eu pego no pé delas, elas ficam... Eu tô olhando pro lado aqui porque eu tô com resuminho, tá, gente? Pra eu não me perder, tá? Fica em grupos de decoradoras pedindo dicas de cores e não seguem o seu instinto. Isso também para mim é uma insegurança, tá? Então é muito comum a gente ver isso acontecer. Eu tenho essa festa, que cor que eu uso? Tô em dúvida. Eu sempre falo, né? Muito provavelmente a resposta para isso tá dentro de você, né? Quando você tem dúvida com relação a isso e você pede a ajuda de outra pessoa, né? O que acontece para começar? Quando você pede esse tipo de informação dentro de um grupo, cada uma que tá dentro daquele grupo vai dar uma opinião diferente. Vai dar cada uma tem uma percepção diferente de cores, de estilo. Então, cada uma vai dar uma opinião diferente que vai te confundir ainda mais, né? Então, você vai ficar mais confusa. Isso vai te gerar mais insegurança, talvez. Ou se não, né? Talvez você vai sentir uma falsa segurança e vai aplicar, mas você vai perder a oportunidade de colocar a sua identidade ali, porque você tá indo, às vezes, pela ideia dos outros, às vezes você tem vontade, às vezes, de fazer alguma coisa, mas 3 pessoas lá no grupo falou que era pra você fazer diferente, aí você vai fazer o que os outros te falaram pra fazer e não o que você tá sentindo dentro de você que era pra fazer, que é justamente o seu instinto, a sua identidade, que é aonde vai aflorar a sua essência, né, a sua personalidade na decoração. E também, se de repente você errar com aquela escolha, você perde de aprender com o seu erro, né? Então, eu sempre até hoje, eu sigo o meu instinto com relação a tudo na decoração. Não pensem assim que eu resolvo tudo de forma muito fácil, não. Às vezes eu faço projeto que eu fico, será que eu ponho isso? Será que eu tiro? Será que eu uso essa cor? Será que eu uso outra? Será que eu faço balão monocromático? Será que eu faço colorido? Mas sempre tem uma coisinha dentro de mim que fica, tô na dúvida, mas parece que é pra eu fazer isso. Eu sempre sigo o meu instinto. E às vezes já aconteceu de tipo, putz, não ficou legal. Então, daquilo ali virou um aprendizado, né? Numa próxima, eu vou tirar aquilo como uma lição. Daquela vez eu fiz dessa forma, não ficou bom. Achei que ia ficar bom, mas não ficou bom. Virou um aprendizado, né? E em contrapartida, né? Quando eu sigo o meu instinto, é o meu jeitinho de usar as cores. É o meu jeitinho Dani Carla de pôr as cores na decoração. Então, se eu vou pela opinião dos outros, eu tô deixando de colocar a minha personalidade ali, a minha identidade, por insegurança. Então, isso também é uma característica sua de decoradoras insegura, né? É a mesma coisa da questão da cópia, né? De você copiar, de você pegar ideias já prontas. A Agatha perguntou aqui... quantos dias em média você leva para produzir um projeto? Eu sempre fico alguns dias pensando e mudando coisas até chegar ao projeto final. Agatha, eu já fiz projeto assim em questão de horas. Às vezes horas, às vezes leva dias.
E eu já percebi, assim, que quando eu tenho, assim, às vezes, muita liberdade, né, no projeto, às vezes eu demoro mais, sabe? Quando eu tenho, assim, quando eu posso fazer o que eu quiser no projeto, às vezes eu demoro mais do que quando eu tenho limitação. Então, às vezes a gente reclama, né, quando a cliente fala assim, eu quero tal cor, né? Mas às vezes isso daí dá uma limitação pra gente que faz com que a gente resolva mais rápido também, né? A gente vai trabalhar em cima daquilo ali. E às vezes quando a gente tem a total liberdade, a gente fica com muitas ideias e demora mais pra gente centralizar tudo, né? Então eu já percebi isso, tá? Mas às vezes ali em um dia, né, eu consigo finalizar já. Antes não, né? Antes, quando eu não tinha um processo criativo, quando eu não tinha um estilo definido, né? Às vezes eu levava dias, mudava, né? Colocava uma coisa, colocava outra. Hoje não, hoje eu já consigo definir bem mais rápido. Eu sempre acordo na madrugada pensando, é a hora que eu mais crio. Então vamos lá, deixa eu ver o que mais que eu tinha pra falar com relação a isso. Com relação às cores, entendido sobre isso? Vocês ficam pedindo dica de cores em grupos? Comentem aqui. Quem vai começar a seguir mais o instinto a partir de agora? Quantas cores você usa em um projeto? Sempre trabalha com o branco? Não tem um limite assim de cores. Eu geralmente uso uma base branca no piso. Eu gosto de usar o piso branco. Mas não trabalho só com o branco, não. No projeto a cliente escolhe os móveis? Não. O meu projeto, geralmente, eu mando, né, para cliente e do jeito que eu escolho aqui dentro do estilo que eu defini. A Thay falou que saiu de todos os grupos por causa disso. Ali a Carla falou que tá entendido, que ela fazia isso. A Thay falou que prefere seguir o instinto. A Yara perguntando do material dos painéis. Os painéis são MDF, Yara. E eles têm um pé de sustentação. O Elito falou que vai passar a seguir mais no instinto. A Pam falou que quer mudança. A Isadora falou que chegou agora do trabalho. Isadora, vou deixar salva depois a live, tá? Vou deixar, tá? Pra vocês que chegaram depois. Mas fiquem aqui até o final, viu? Então, vamos lá. Quarta. Ali, ó. Sempre apresento o projeto para o cliente. A Damares falou que tá adorando as dicas. Que bom. Então, vamos lá. Quarta característica da segurança, da decoradora insegura. Justamente sobre isso, sobre a pergunta aqui da decoração Festas por Me. Passar o projeto da festa antes de fechar o contrato. Então, isso também, para mim, é uma característica da decoradora insegura, né? Da decoradora insegura e despreparada também, né? Porque isso é algo que a gente não faz. Projeto, a gente só passa depois de fechada a decoração, contrato assinado, entrada recebida. Por quê? Porque o projeto é a parte mais valiosa, são as suas ideias, né? É o seu processo criativo. Então, o projeto só é apresentado depois que a cliente acreditou em você, que você pode fazer. E por que que as decoradoras inseguras fazem isso? Porque elas não têm segurança ali de convencer a mãe, né? De conquistarem a cliente, de que elas vão conseguir fazer algo ali para surpreender. E como que a gente faz para fazer com que a cliente entenda o nosso estilo de trabalho, que ela acredite que a gente vai conseguir entregar um trabalho legal para ela, sem apresentar um projeto antes? Tendo um portfólio, né? Então, a gente precisa ter um portfólio bacana, a gente precisa ter fotos legais do nosso trabalho, a gente precisa ter um portfólio com um padrão, né, do que a gente quer entregar para o nosso cliente, das festas que a gente quer vender, para que essa cliente entenda o tipo de festa que a gente faz. Então, você não precisa ter fotos de todos os temas que existem no mundo, não. Você tendo 3
festas ali para você mostrar para ela o tipo de painel que você trabalha, o tipo de bolo que você trabalha, o tipo de arranjo que você trabalha, o tipo de personagem que você utiliza, como que você decora o seu painel, como são os seus balões. Então, se você tiver 3 modelos ali para ela conhecer o teu trabalho, para que ela confie, né, para que ela veja como que é a sua decoração, e você possa ter segurança de falar para ela, olha, esse aqui é o meu trabalho, eu trabalho com esse tipo de painel, meus balões são assim, eu te trago esses doces, né? Eu coloco esse tipo de papelaria, enfim, a forma como você definir que você vai trabalhar. Se você tiver esse portfólio bem estruturado e tiver esse posicionamento, essa segurança para apresentar para ela, ela vai acreditar que você vai conseguir desenvolver um projeto legal com a temática que ela quiser, tá? Então, o projeto sempre vem depois de fechado. Então, eu nunca entreguei projeto antes, né? Nunca passei projeto. Por um bom tempo, eu fiz projeto só para mim. Eu nem mostrava para os meus clientes os projetos, né? Desde quando eu comecei a trabalhar com decoração lá em 2013, eu já fazia os projetos. Na minha primeira decoração, eu já fiz projeto, porque eu já trabalhava com o CorelDRAW, que é o programa que eu utilizo. Então, eu já tinha habilidade, né, para fazer os projetos. Então, eu fiz. Só que eu fazia para mim, para desenvolver o processo criativo, para mandar as letras fazer recorte na gráfica, para mandar fazer adesivo. Então, eu fazia tudo no computador para mim. E o que aconteceu? Depois que eu fazia a festa, eu comecei a postar os projetos, né? Do projeto versus execução e tal. E daí algumas mães, às vezes, pediam, né, para ver e tal. Aí eu tinha que dar aquela driblada, porque eu não gostava muito antes de mostrar no começo, porque acontecia algumas situações em que eu tinha medo de a cliente querer mudar muita coisa e a festa não ficar, né, do jeito que eu queria e tal, ou de interferir, até mesmo porque naquela época eu não tinha um posicionamento tão bom, né, então a gente leva tempo, né, é uma caminhada, né, uma construção. Então, assim, eu não tinha um posicionamento tão forte, eu não tinha uma segurança tão forte a ponto de eu apresentar um projeto e eu saber, ter certeza de que a cliente não ia ficar interferindo. Então, eu não apresentava. Então, muitas vezes, a minha cliente, ela confiava ali de olhos fechados e pronto, ela via a festa ali no dia da montagem. Depois de um tempo, com algumas experiências que eu tive, né, aconteceu uma situação em que uma cliente, eu fiz a festa dela e daí depois ela falou que não tinha ficado como ela queria, enfim. Aí isso me acendeu uma luzinha, né? Porque ela falou que a festa não tinha ficado como ela queria, que eu fiz a festa dela usando uma cor e ela tinha pedido para eu utilizar mais a outra cor. Eu usei a cor que ela queria, mas eu não usei tanto. E que a festa não tinha ficado como ela esperava. E aquilo, assim, me acendeu uma luzinha. Aí eu pensei assim, poxa, se eu tivesse mostrado o projeto para ela, né, eu teria modificado isso, né, e teria atendido as expectativas dela. Daí eu fiquei pensando assim, quantas outras clientes talvez pode ter acontecido mesmo, de não ter atendido a expectativa, às vezes por uma mudança boba, né? E daí depois disso eu comecei a mostrar, né, o mas nunca tive mudanças tão bruscas na questão dos projetos. Geralmente são mudanças bem sutis, assim, às vezes muda uma corzinha, que não gostei dessa cor, muda aqui. Ou o balão tá só de uma cor, tem como colocar o balão colorido, aí a gente faz algumas mudanças, mas são mudanças bem tranquilas, assim, sabe? E é isso, mas sempre depois de fechada a decoração. Então, antes de fechar, de assinar lá o contrato, eu nem penso, né? Nem penso na decoração. Tô lendo aqui os comentários de vocês. Você já usou materiais como papelão e tecido para o painel? Luciana, já usei papelão. Você disse para decorar, tipo, os painéis de MDF? Então, porque os meus painéis, eles são todos de MDF pintados. E daí, para decorar esses painéis, a gente utiliza a criatividade.
Então eu já utilizei papelão, eu já utilizei para fazer um leão, né? Um leão com uma juba, assim. Então eu já utilizei papelão. Eu já utilizei tecido em formato de franjas. Já utilizei folhas pintadas, já utilizei papelaria, já utilizei adesivo, já utilizei MDF, então tudo, né, o que for, já utilizei macramê, já utilizei galho, fita, então tudo que você vê de recursos que você puder utilizar, né, já usei molduras, porque os painéis de MDF nos possibilitam prender as coisas, então eles são bem versáteis, né, então dá para utilizar muita coisa. E o legal dos painéis de MDF é que se você trabalhar eles com uma pintura, com uma cor diferente, né? Trabalhar uma cor bonitona, às vezes você trabalhando a cor diferenciada, uma pintura bonita neles, coloca um detalhezinho que for ali, tá pronto o teu plano de fundo. Uma vez eu fiz uma festa de unicórnio e foram 3 painéis. Era um painel reto e a gente pintou ele num azul diferenciado, era um azul claro assim, mas ele era um azul meio esverdeado. E a única coisa que eu fiz foi um varal de tecido assim, que era com as cores do arco-íris. Uma coisa super simples, mas precisa ver que coisa mais linda que ficaram as fotos daquela festa. Então era só o varalzinho com a franja de tecido nas cores do arco-íris, algumas estrelas prata colada e em cima o balão branco e o painel inteiro azul. Então coisas muito simples, materiais muito acessíveis, né? A gente consegue decorar os painéis. E a pintura do painel também é muito barata. Suas unhas estão lindas, não prejudica por conta de amarrar tantos balões, sou doidos para fazer o alongamento. Ai, obrigada. Eu vou encurtar elas um pouquinho. Atrapalha um pouquinho para amarrar os balões quando elas estão muito compridas. Você faz projetos a longa distância? Não faço anã dourado. Não faço porque eu não tenho tempo, tá? Mas é um nicho que está em crescimento, tá? Então, assim, volto a reforçar. Pessoas que se diferenciam, que trazem inovação, que trabalham um processo criativo diferenciado, com identidade, elas estão tendo muita demanda para esse tipo de trabalho. Então, se você consegue desenvolver um processo criativo, decorações que chamem a atenção, que tenham identidade, que sejam diferentes, que sejam que tenham inovação, você consegue atrair pessoas do mundo todo para você fazer projetos à distância. Então, eu recebo pedidos todos os dias para que eu faça projetos. Eu não faço por conta de não ter tempo. Então, eu mando para algumas alunas minhas que fazem, ou eu mando para alunas minhas, se a pessoa que está me pedindo é de alguma cidade que eu tenho alguma aluna minha, que eu sei que tem um trabalho bom, eu indico a minha aluna para atender, né? Mas tem uma alta demanda, o mercado ele é muito carente de profissionais que tenham um trabalho diferenciado, né, que tragam inovação. Ó, a Mara falou, isso aconteceu comigo, montei um projeto para ela e ela passou para concorrente e ficou com ela. Pois é. Dani, como você aborda aquela cliente que já chega mostrando uma foto de uma decoração sua e quer logo saber do preço? Você responde ou finge que nem viu? Não entendi, Carla. Se ela quer saber, se a decoração é minha, ela quer saber do preço, eu passo preço. Não entendi direito a pergunta. Tô lendo os comentários aqui, tá, gente? Qual material você usa nos apliques para deixar rígido? Alguns são PS adesivado, outros são MDF adesivado. Dani, você acha legal no tema da Turma da Mônica usar cenografia da Casa da Mônica? Eu acho legal usar cenografia em qualquer tema. Qualquer tema que você conseguir incluir a cenografia, você vai diferenciar, você vai trazer ludicidade, você vai... Eu falo assim que a cenografia, ela te leva para um outro nível na decoração, porque a cenografia são poucas pessoas que
que tem conhecimento técnico para fazer. Então, se você consegue levar a cenografia para suas festas, você tá, ó, lá para cima, outro nível. Gente, ó, tem bastante comentário aqui. Deixa eu só ir para a última aqui, pra gente não prolongar. E ó lá, a última característica da decoradora insegura. Vamos ver se tem alguém que se encaixa aqui. Medo de trazer novidades. Então, eu vejo que é um comentário que eu recebo direto no meu direct. Vejo sempre também nas lives, pessoal comentando. Nos grupos também que eu participo. Medo de trazer novidade por, às vezes, comodismo. Ou às vezes por estar atendendo clientes que estão apenas procurando preço. Então, às vezes, essas pessoas que têm o medo de trazer a novidade, elas estão entregando algo tão comum hoje, como que eu vou dizer? Elas estão ali fazendo algo que a concorrência também está fazendo, estão entregando decoração igual a da concorrência, então tá todo mundo ali fazendo o mesmo tipo de decoração, brigando por preço, e daí os clientes vendo todas as decoradoras da cidade fazendo o mesmo tipo de decoração, o que eles vão fazer? Eles vão procurar a mais barata, porque não existe um diferencial, né? Então elas ficam assim, mas eu não vou trazer novidade porque as pessoas não pagam, todo mundo só fica querendo preço, eu vou investir pra quê, né? Então aí fica com aquela insegurança, com aquele medo de trazer a novidade, fica naquele comodismo, né? Ou, eu não vou trazer os painéis criativos pra minha cidade porque aqui na minha cidade todo mundo só quer sublimação. Mas como que você sabe que todo mundo só quer sublimação? Se aí só tem sublimação. O cliente quer, às vezes, o que ele tá vendo, né? Então, existem muitas decoradoras que têm medo de inovar, de trazer o novo. Por quê? Fica esperando, às vezes, o cliente pedir a novidade. Sendo que o correto é a gente trazer as novidades para o mercado, é a gente inovar, a gente que tem que saber o que está acontecendo, né, as tendências, o que está vindo de novo e apresentar para o nosso cliente. Então, quando você sai dessa coisa igual, né, que está todo mundo fazendo, dessas decorações todas iguais, que está todo mundo brigando por preço, e você traz algo muito diferente, quando você traz algo novo, quando você traz uma decoração com inovação, com cores diferenciadas, com personalidade, com um estilo próprio, você consegue atrair pessoas que se identificam com aquilo. As pessoas começam a ter uma percepção de valor da tua decoração muito maior. Então, as pessoas, elas enjoam daquilo que já está há muito tempo no mercado. Tudo que está há muito tempo no mercado vai depreciando, né? Vai ficando enjoado. E quando vem algo que é novo, não necessariamente que é algo que você vai gastar para fazer. Às vezes é o mesmo custo do que você está fazendo aqui. Mas é algo que tem uma percepção de valor muito maior pelas pessoas, porque é novidade, chama atenção, é algo que as pessoas não viram ainda. Então as pessoas tendem a achar que aquilo lá parece ter mais valor. E elas ficam dispostas a pagar mais por aquilo, né? Então, você ter segurança, para você acreditar, ter coragem também para trazer essa novidade, o que acontece? Muitas vezes você vai deixar de atender essas pessoas que estavam ali só te procurando por preço e você vai começar a atender um outro público. Você começa a atrair um público que estava carente, que é um público que busca novidade, um público que valoriza as coisas diferentes. Você vai começar a atender pessoas novas, pessoas que não consumiam dessas outras pessoas aqui, que não consumia de você e nem dessas outras pessoas aqui. Um público que paga para ter algo melhor, para ter algo novo, que não se preocupa tanto com o valor, mas sim com o diferencial. Então, isso é um relato assim quase que unânime entre as minhas alunas. Quando elas saem do que elas estavam fazendo e elas começam a trazer a novidade, seja através dos painéis criativos, seja através dos balões orgânicos customizados, elas começam a atrair muitas vezes um outro público, né, que vem porque percebe que o trabalho está diferente e elas conseguem triplicar, às vezes, o valor das festas, começam a cobrar mais pelas festas
E elas começam também a atender pessoas de outras cidades. A Carla mesmo que estava aqui, ó, que é aluna minha, ela é uma que começou a atender pessoas de cidades em volta. Por quê? Porque é isso que eu falo, o mercado ele é muito carente de profissionais que tragam novidades. Então, se nessa cidade tem alguém que faz novidade, ele vai atender todas as cidades em volta, porque o mercado é muito carente. Então, além dele se destacar, dele ser referência na cidade dele, ele muito provavelmente ela vai ser referência nas cidades em volta, e isso vai dar até para ela um status ali de decoradora que atende toda a região. Então, isso é uma coisa que acontece, que aconteceu comigo lá atrás, e que acontece com as minhas alunas também. Então, você conquistar aí essa segurança, né? Buscar conhecimento, adquirir essa segurança para trazer as novidades é algo que vai lhe render aí muitos frutos também. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui de vocês. Você já inclui os balões nos seus pacotes? Sim, no meu caso, sim, Tati, porque eu mesmo que faço os meus balões. Você acha que dá para fazer painéis como esse para loja de locação? Dá, Tati, dá sim. Super dá. Ó, o Monteiro tá aí, o Monteiro ele tem loja de locação e ele praticamente trabalha só com os painéis criativos, ele mesmo que pinta, né, os painéis, e super dá. Ó, a Melancia Decorações falou que realmente percebi que depois que comecei a trabalhar com arco orgânico, atraí outro público. O Monteiro falou que também, que ele atende um raio muito maior do que ele imaginou. Porque o Monteiro também tem diferencial. Ele é uma loja de locação, mas o acervo dele é totalmente diferenciado. Ana Paula falou, live maravilhosa. Que bom que gostou, Ana. Ó, o Monteiro falou que as pessoas pagam o frete alto, às vezes, só pelo diferencial. Exatamente. Esse cliente que vem pelo diferente, pela inovação, ele não é o cliente que vem pelo preço. Ele é o cliente que ele vem pelo desejo. Ele quer aquilo ali. Né? Então, ele não é aquele cliente que vai vir comparando preço. Ele sabe que o que o Monteiro oferece é um acervo diferente. Ali a Carla falou, ainda não atendi o público que eu gostaria, ainda estou vendo onde estou errando. Carla, você tá pouquinho tempo no mercado, né? Você ainda tá aí construindo, você pegou um ano aí de pandemia, né? Mas eu vejo assim que você cresceu muito aí nesse ano, suas festas estão lindas, você trabalha muito bem e eu tenho certeza que esse ano aí vai ser de sucesso para você, viu? Confia, acredita. Gente, ó, deixa eu só comentar, né? Eu tava comentando dessas minhas alunas ali, né? Que elas começaram a implementar os painéis criativos, enfim. E essas mudanças, o curso de painel criativo, ele tem um ano que eu tive a primeira turma. Então, em plena pandemia, elas implementaram novidades, mudanças, e elas estão colhendo tudo isso. Então, assim, nada é desculpa, né? É só você querer, você ser persistente, você tem que ser consistente. A mudança, ela não é do dia para a noite, né? A gente tem que ser persistente, tem que acreditar, é uma constante, tá? Que a coisa vem, tenho certeza. Gente, é isso. Quem quiser aprender um pouquinho mais aí sobre as novidades, sobre os painéis criativos, não esqueçam, dia 7, 8 e 9 a gente tem o evento Painel dos Sonhos. Quem não se inscreveu ainda, corre lá na minha bio, se inscreve pelo link que tá lá. Vai ser um evento muito legal, com muito conteúdo, muita informação.
E eu espero encontrar todos vocês. Espero que vocês tenham gostado da live, pude dividir aqui um pouquinho com vocês da minha experiência de vida e do meu conhecimento. Vou deixar gravada, vai ficar no feed ali para quem chegou atrasado, tá bom? E é isso, ó, a Maju falou que já tá inscrita. Muito bom, muito obrigada, viu, vocês terem participado. E na semana que vem teremos mais uma live na quarta-feira, às 15 horas. E eu espero vocês, tá bom? Muito bom esse bate-papo aqui. Um beijo, fiquem com Deus e até lá.